Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula sobre hipnose. Né? E hoje, gente, eu vou estar falando sobre um tema que eu não vejo sendo muito falado aqui no Brasil. Né? Hoje eu vou estar falando sobre catalepsia. E é engraçado a gente falar de catalepsia aqui, porque é uma prática muito comum da hipnose. Ela está ali na raiz da hipnose, desde os primórdios da hipnose já se utilizavam as práticas de catalepsia, né? É um negócio que é amplamente aplicado, mas a gente não vê sendo aplicado aqui, né? Isso claramente ocorre porque a gente tá aqui tem uma cultura muito do Dave Elman, né? E o Dave Elman especificamente não aplicava muito a catalepsia. Mas saibam, gente, a catalepsia é uma ferramenta que pode ajudar a fazer hipnose de forma muito rápida, né? Se a gente utilizar a catalepsia dentro daquilo que o Dave Elman fazia, você vai fazer muito melhor hipnose, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre essa tal da catalepsia aí, gente. Tá, mas antes disso, eu quero saber de vocês aqui, eu esqueci dessa pergunta. Vocês sabem o que é catalepsia, gente? Manda aqui no chat para mim. Vocês já tiveram contato com a catalepsia? Sabia que isso é usado na hipnose ou não? Conta aí para mim que eu tô curioso. Enquanto isso, gente, seguinte, a catalepsia é um negócio que ela tem várias utilidades para hipnose, tá? Não tem uma utilidade não, uma só utilidade não. E hoje aqui eu vou estar falando um pouco sobre o funcionamento, o que é, algumas possibilidades de aplicação e algumas dicas para a gente estar criando esse fenômeno da catalepsia. Né? Ah lá, legal. A Michelle diz que não conhece, a Cássia diz que sabe, mas não sabe usar muito bem. Gente, usar a catalepsia é um superpoder para o hipnoterapeuta. De verdade, de verdade. Então vamos começar a falar oficialmente disso. A catalepsia, gente, ela é uma condição neurofisiológica onde ocorre uma sensação de perda de controle de algum membro ou de algum músculo do corpo, tá? É uma sensação de perda de controle. É... Essa catalepsia, ela tem algumas características, né? As características envolvem a gente ter uma tensão muscular, ao mesmo tempo que a gente vai ter um relaxamento muscular do músculo oposto, ou seja, não é só tensão, não é só relaxamento, e a partir disso ocorre uma baixa das respostas conscientes a partir desses músculos ou desse membro. Né? Ah lá, a Nata falou o seguinte: como faço muita respiração, sempre dá catalepsia. Realmente faz todo sentido. E, gente, a catalepsia está presente em várias coisas que a gente faz e a gente não sabe. Mas vocês vão conhecer aqui. Então, gente, resumindo bem, a catalepsia, de uma forma grosseira, seria quando eu estou com um membro meu parado em algum lugar. Uma mão parada, uma perna parada, e por aí vai. Esse membro paralisado no ar é justamente o que a gente vai chamar de catalepsia. Ah lá, o Cobbs disse: só faço induções usando catalepsia. Cobbs, eu também. Eu também, gente. A galera da não verbal é justamente quem usa catalepsia no Brasil, gente. Só que ela vai muito além da não verbal. É muito poderoso, gente. Tá, a catalepsia, ela é conhecida por ser uma doença, né? Por ser um problema, uma condição médica psiquiátrica, onde você vai ver que a pessoa está lá paralisada, né? Então a gente vê históricos de pessoas catalépticas que ficavam encolhidas, sem se mexer, não comiam, não piscavam, né? Isso era bem famoso antigamente. Só que a catalepsia, gente, vai além dessa questão, dessa doença, dessa condição, né? A catalepsia, ela está dentro da hipnose e ela se encaixa dentro daquele conjunto de coisas que a gente chama de fenômenos hipnóticos. A catalepsia é um fenômeno hipnótico, gente. E assim, como todo fenômeno hipnótico, a catalepsia não é exclusividade da hipnose. Ou seja, isso a gente só chama de fenômeno porque está dentro de um contexto da hipnose. Eu falo isso porque ela acontece fora da hipnose o tempo todo. E a gente não está notando. Assim como todos os outros fenômenos, como amnésia, como alucinação, está acontecendo no dia a dia. Mas a gente chama de fenômeno porque quando isso ocorre dentro de um processo hipnótico, isso impressiona a consciência, né? Traz aquela sensação de ter um inconsciente agindo, da pessoa estar hipnotizada, e isso faz com que alimente o processo hipnótico e tudo fique mais intenso, né? Então, assim, gente, a gente tem catalepsia o dia inteiro e a gente não percebe que a gente está tendo catalepsia.
Esses dias eu estava num bar com os meus amigos, a gente estava comendo uma batata frita e a gente estava pegando com palitinho a batata frita. Quando eu percebi, eu estava conversando com meu amigo e eu estava segurando o palitinho assim na minha mão, no meio do ar, e eu batendo papo. E na minha mão esquerda tinha um copo de chopp. O que é isso? Eu segurando um copo de chopp, conversando e um palitinho na outra mão. O nome disso é catalepsia, gente. Eu só não me impacto, não me impressiono por essa experiência de ter a minha mão paralisada no ar segurando um copo e um palitinho, porque eu estou fora de um contexto da hipnose. Né? Se isso tivesse acontecido dentro de um contexto da hipnose e a minha atenção fosse direcionada para isso me impressionaria e o processo de hipnose seria amplificado. Né? Seguindo, um fumante. Fumante é excelente em catalepsia. Ele está segurando o cigarrinho aqui de lado e ele não percebe que o cigarro está sendo segurado. O corpo dele está segurando o cigarro e a consciência dele está atenta a qualquer outra coisa que está acontecendo em volta. Isso também é uma catalepsia. Né? Então, gente, eu entro em catalepsia quando eu vou ler um livro por horas, quando eu estou jantando e estou segurando os talheres na minha mão e conversando, quando eu estou andando na rua e mexendo no meu celular, e por aí vai. Então, a catalepsia, assim como qualquer outro fenômeno hipnótico, não é exclusividade da hipnose. Né? Bom, agora vocês já viram que ela acontece várias vezes durante o nosso dia, que ela não acontece só dentro da hipnose, né? Mas a ideia, gente, é justamente isso. É o seguinte, a catalepsia, ela é o fenômeno mais simples de ser gerado da hipnose. Não existe fenômeno mais simples de ser gerado que a catalepsia. E apesar de ser algo muito simples de ser gerado, ela é extremamente impactante, porque a gente não tem o costume de perceber que a gente está tendo essa rigidez muscular, essa falta de movimento muscular, vamos dizer assim. Né? Então, a gente vai usar isso na hipnose, gente, literalmente para impressionar a consciência, alimentar esse loop hipnótico, fazer uma ação, heteroação, né? E, consequentemente, abrir espaço para fenômenos mais complexos. Né? Porque, querendo ou não, gente, se eu vou fazer uma regressão, é melhor que eu já tenha alimentado alguns loops do meu cliente para facilitar que o processo aconteça. E por aí vai. Qualquer coisa que a gente fizer, que a gente alimentar loops, a gente vai ter mais facilidade. E como a catalepsia é muito simples de ser gerado, não tem por que a gente não utilizar isso. Né? E aí, assim, gente, infelizmente a gente não usa isso muito dentro do Brasil, mas praticamente todas as linhas históricas da hipnose aplicavam a catalepsia de alguma forma. Né? Desde lá do James Braid já tinha catalepsia, o Milton Erickson usava pra caramba a catalepsia. Quando a gente vai ver grandes nomes nacionais, gente, internacionais, tipo da hipnose clássica mesmo a gente vê a catalepsia. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver o Anthony Jekyll hipnotizando. O Anthony Jekyll, ele geralmente começa com uma catalepsia, né? E é extremamente eficiente, gente. Então saibam que vale a pena conhecer essas técnicas, tá? Essa técnica. Bom, a catalepsia, gente, ela não é só uma tensão muscular. Ela é uma mistura entre tensão e relaxamento. Por quê? Porque a gente tem músculos opostos, músculos que vão estender e músculos que vão puxar. São coisas diferentes. Então, eu tenho que estender, contrair um e relaxar o outro. E esse processo, esse equilíbrio entre relaxamento e tensão, é o que vai gerar catalepsia. Só que tem algo a mais aí. Tem o ponto central da catalepsia, que é o quê? A atenção. Para gerar catalepsia, eu só preciso de uma coisa: tirar a atenção da pessoa desse membro. A partir do momento que eu tiro a atenção da pessoa, consciente da pessoa desse membro, a tendência é que a catalepsia já comece a ser gerada, tá? Então já comecem sabendo que para gerar catalepsia basta a gente trabalhar a atenção da pessoa que eu vou hipnotizar. E aí é simples, gente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão da pessoa ou membro, vou botar em uma posição e o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção para qualquer outro lugar. Se a atenção da pessoa não está no braço que está no ar, paralisado, o braço tende a ficar paralisado no ar pela simples falta de atenção sobre esse membro, tá? É simples assim, gente. Então, não tem segredo. É só você redirecionar a atenção. E você pode fazer isso de várias formas diferentes. Eu vou dar algumas dicas, alguns conselhos para vocês de formas diferentes para gerar isso, gente. Mas assim, catalepsia também não é só do braço. Você pode gerar uma catalepsia de uma mão, de uma perna, ou, por exemplo, de uma pálpebra.
Na indução de Davey-Hellman, existe uma catalepsia. Né? Não é uma catalepsia formalizada, porque a tensão está lá, mas também é um fenômeno de catalepsia pelo fato da pessoa tentar abrir as pálpebras e não conseguir. Isso é uma catalepsia, tá, gente? Então, assim, vocês já tiveram contato, mas não sabiam até agora que isso também é. Bom, e a catalepsia, ela tem uma característica interessante, gente. Quando a gente está em catalepsia, você não percebe a dor do membro, ou você não percebe a fadiga do membro com a mesma facilidade. Ou seja, uma pessoa em catalepsia é capaz de passar muito tempo com o membro no ar, sem notar que está fadigada, que está cansada com o membro no ar. Né? Eu não sei se alguém aqui já fez parte do tiro de guerra. No tiro de guerra, as pessoas têm que ficar segurando armas por muito tempo, ficar de pé por muito tempo. E a melhor forma de fazer isso é fazer o quê? É não prestar atenção no corpo. É jogar atenção para qualquer outra coisa. Se você faz isso, você não percebe. Consequentemente, não vai ser afetado por isso. Né? Pelo menos não da mesma forma. Seguindo, uma pessoa em catalepsia, ela é capaz de passar horas segurando um celular, segurando um livro, e por aí vai. Né? Inclusive, quando a gente faz o tal do Esdeio, né, o estado de Esdeio, uma das características do estado de Esdeio também é a catalepsia. Né? Uma pessoa em Esdeio, você pode levantar a perna e o braço dela, ela vai passar horas com o braço com a perna levantada e não vai notar que o membro estava ali no ar. Né? Beleza. Tem uma catalepsia que é bem famosa, gente, que as pessoas geralmente mistificam. Existe uma coisa que as pessoas chamam de paralisia do sono. Vocês já ouviram falar de paralisia do sono, gente? Paralisia do sono é aquelas pessoas que relatam que elas acordam, tentam se mexer, não conseguem, e veem que tem algum espírito, alguma entidade no quarto, e por aí vai. Gente, isso é hipnose, tá? Não significa que tem um espírito ali. O que que acontece? Eu tô dormindo, de repente eu acordei. Se eu acabei de acordar, todos os meus músculos estão soltos, estão relaxados. Ao tentar movimentar, é óbvio que existe uma grande facilidade dos meus músculos não reagirem, não responderem. Eu vou tentar movimentar, não vou conseguir, vai ter um travamento, o que, que vai acontecer? Isso pode disparar qualquer resposta. Como eu estou relaxado, minha imaginação tá muito aberta, qualquer estímulo pode ancorar a experiência e trazer a sensação de ter um demônio, ter um espírito, de eu estar preso na cama, seja lá o que for. Né? Mas o que importa é que esse travamento muscular que ocorre quando eu estou tendo a paralisia do sono, o nome disso também é catalepsia. Né? Então fica a dica aqui para você. Se você tem paralisia do sono, o segredo não é você simplesmente movimentar, é você convidar o seu corpo a se movimentar. Você convida o corpo, seu corpo vai voltando a responder e aí você movimenta. Se você tenta movimentar e não consegue e dispara alguma sensação desconfortável a partir disso, aí o negócio já desandou. Né? Mas saibam disso, gente, fica a dica aí. Tá. Então, gente, a catalepsia, ela vai ter algumas utilidades diferentes para a gente dentro da hipnose. Primeira utilidade da catalepsia é ampliar a expectativa do cliente ao jogar atenção para ela. Porque, gente, isso é muito impactante para a consciência. Então, a gente vai gerar a catalepsia para alimentar o loop hipnótico, né? Fazer uma homoação ou uma heteroação. Próxima coisa que a catalepsia vai servir, como uma indução hipnótica. Simples assim, gente. A catalepsia é maravilhosa como indução hipnótica. Às vezes os hipnólogos ficam querendo fazer induções rebuscadas, né? Quer fazer indução até mais completa. O próprio David Alma, gente, pode ser substituído por uma catalepsia bem feita, tá? É muito fácil gerar catalepsia. E ele é tão impactante quanto a maior parte das induções que a gente faz. Gerar uma catalepsia é mais fácil que fazer uma quebra de padrão, por exemplo. Consequentemente, por que que eu vou ficar fazendo quebra de padrão se a catalepsia pode até impressionar muito mais? Né? Então, saiba que tem muita utilidade. E a outra coisa que a gente vai poder utilizar a catalepsia é para facilitar o surgimento dos movimentos ideomotores. Né? Quem não conhece, movimento ideomotor é um outro fenômeno hipnótico, que é um movimento muscular involuntário, ou seja, um movimento muscular que vai acontecer fora da tomada de decisão da pessoa, e a gente usa isso na hipnose como uma comunicação com o corpo, uma comunicação com o inconsciente. Né? Então, a gente estabelece um movimento involuntário de sim e de não, a partir do movimento espásmico dos dedos, né? E aí a gente passa a se comunicar com esse inconsciente do meu cliente.
E a melhor forma que eu tenho de usar e criar uma catalepsia, quer dizer, uma das melhores aplicações que eu vou ter para usar uma catalepsia é justamente usar ela como uma alavanca para gerar um movimento ideomotor logo em seguida. Então, gera a catalepsia, deixa o membro paralisado no ar, ajusta o pulso com a tensão necessária e cria o movimento dos dedos. Né? É incrível realmente você usar a catalepsia como uma ponte para o movimento ideomotor. E assim, gente, movimento ideomotor já é um fenômeno super simples, né? 2 a cada 3 pessoas têm a resposta do movimento ideomotor nos dedos sem a indução da presença, sem a necessidade de uma indução hipnótica. Vou repetir. 2 a cada 3 pessoas geram um movimento ideomotor nos dedos sem a presença de uma indução hipnótica. O que isso quer dizer? Se já é tão simples de gerar um movimento ideomotor e eu uso uma catalepsia antes para alavancar, para gerar o movimento ideomotor, vai ser ainda mais fácil causar o movimento ideomotor, porque eu já fiz um loop hipnótico antes de puxar o movimento dos dedos. Então fica aí a dica para você. Se você usa movimento ideomotor, gere a catalepsia antes e a partir da catalepsia, puxe o movimento ideomotor dos dedos. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Beleza. Aí, assim, gente, a catalepsia, por mais que seja algo que acontece várias vezes durante o dia com a gente, ela é um fenômeno muito simples de ser usado e é extremamente impactante. Ela é muito impactante. E o segredo, gente, não é só gerar catalepsia. Assim como qualquer fenômeno hipnótico, eu não quero só gerar o fenômeno, eu quero impressionar a consciência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar catalepsia, vou deixar o membro paralisado no ar. Depois que o membro ficou paralisado no ar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar atenção para a pessoa, da pessoa para isso, para ela se impressionar. E eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso dizer assim, caramba, é comum que sua mão fique paralisada no ar assim o tempo todo? É normal você perder o controle do movimento da sua mão, fulano? Olha aí sua mão flutuando no ar. Quando eu falo isso e a pessoa percebe, isso estimula a expectativa do nosso cliente. Né? Tá. E aí, assim, gente, catalepsia é o fenômeno mais simples. Os próximos fenômenos mais simples que vêm logo a seguir da catalepsia é movimento ideomotor, fenômenos ideoemocionais e fenômenos ideosensoriais. Né? Então, ela está ali no mais fácil do mais fácil entre todos os fenômenos hipnóticos. Tá. E lembrando, gente, são os fenômenos hipnóticos que trazem a sensação da pessoa estar hipnotizada. Porque são os fenômenos hipnóticos que trazem a sensação de ter algo inconsciente acontecendo. Né? Se eu peço para a pessoa imaginar algo e ela imagina, ela não tem a sensação de estar hipnotizada, porque ela está forçando isso conscientemente. Mas se eu dou uma sugestão e ela vê, ela tem uma alucinação, a alucinação é um processo fora da tomada de decisão, ou seja, é inconsciente, e isso impressiona. Ou seja, todo fenômeno hipnótico tem como característica essa sensação de estar hipnotizado, dessa resposta ser inconsciente ou fora da tomada de decisão do meu cliente. São justamente os fenômenos hipnóticos que alimentam o loop hipnótico, faz o processo hipnótico ficar ainda mais intenso. Tá. Eu esqueci de falar disso. Gente, a catalepsia é maravilhoso para usar com pessoas resistentes, tá? Usem mesmo. Já falei disso. Beleza. Vamos dar um exemplo de catalepsia que você pode fazer. Vamos supor que você vai fazer uma hipnose de rua, uma hipnose em qualquer momento da sua vida. Você está com seus amigos ali, eles pedem você para hipnotizar eles. O que você pode fazer? Gente, vou falar o que eu adoro fazer. Eu simplesmente pego o pulso da pessoa, levanto, deixo o pulso aqui na frente da pessoa, fico segurando o pulso dela, seguro com os 3 dedinhos, depois eu vou falar sobre isso. Fico segurando e eu peço para ela olhar para mim e pergunto, viu, fulano, tem alguém que você gosta muito na sua vida? Enquanto isso eu estou segurando. Ela tem. Imagina essa pessoa aí na sua frente. Como você se sente quando você imagina essa pessoa? Quando eu pergunto como você se sente quando você imagina essa pessoa, a atenção dela não está mais no braço.
A atenção dela está na imaginação e na sensação. Consequentemente, a atenção foi para outro lugar, a catalepsia já foi gerada. Aí, gente, eu já fiz um processo duplo. Eu já gerei um estado no corpo do meu cliente, eu posso gerar essa sensação a partir da imaginação para impressionar, assim como eu vou usar a catalepsia para impressionar. A pessoa vai falar, nossa, eu me sinto muito bem, meu coração fica quentinho quando eu imagino essa pessoa. Eu falo, olha que incrível, você imaginou essa pessoa, já veio essa sensação, e você agora abre os olhos, perceba, olha sua mão paralisada no ar. É normal sua mão ficar travada no meio do ar, flutuando no ar? Simples assim, gente. Você acabou de fazer um negócio que é praticamente uma indução hipnótica completa. E é muito mais fácil fazer isso do que você fazer a maior parte das outras induções que a gente faz na rua. É até mais eficiente e um tanto quanto elegante. É muito elegante você usar isso, gente. Então, assim, tem muita utilidade. Além disso, se eu gerei a catalepsia ali a partir disso, o que, que eu posso fazer? Posso gerar o movimento do motor dos dedos. Eu posso fazer um braço rígido, por exemplo, deixar o braço da pessoa rígido, ela não conseguir mexer, que também é uma catalepsia, né? Eu posso fazer uma levitação das mãos, a mão subir, a mão descer. Posso fazer qualquer outra coisa, mãos coladas mesmo, né? E por aí vai. Então, o que importa é, eu vou gerar a catalepsia como? Eu vou segurar o membro da pessoa, vou jogar a atenção para qualquer coisa, vou perceber que a catalepsia aconteceu e depois o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção dela para a catalepsia. Se eu não jogar a atenção dela, eu perdi metade das possibilidades que eu poderia ter ao gerar essa catalepsia. Então, lembrem-se que o pulo do gato é jogar a atenção da pessoa. Tá? Com certeza, esse é o maior pulo do gato que eu posso passar para vocês. Seguindo. Vou passar para vocês agora, gente, um passo a passo de como gerar essa catalepsia. O que eu vou passar agora para vocês, gente, é o seguinte: eu não vou conseguir transmitir da forma mais adequada esse conhecimento, porque para gerar catalepsia a gente passa a ter um feeling, um tato. Então é algo que seria interessante você aprender fazendo, testando. Você tem que sentir para entender o que eu vou falar aqui de uma forma mais profunda, tá? Então, primeiro de tudo, gente, sempre que eu for gerar uma catalepsia, cuidado com o tocar o seu cliente, tá? Eu falo isso porque é o seguinte, não é adequado você simplesmente ir lá e pegar no pulso da pessoa e levantar o pulso. Não, não pegue no seu cliente, isso quebra rapport, tá? O que que você vai fazer? Geralmente você já começa pedindo licença e você vai segurar o seu cliente com os dedinhos de garra. Você vai usar esses 3 dedos aqui como uma garra e vai usar os 3 dedos para segurar o pulso do seu cliente. Olha, um dedo de um lado, um dedo do outro e um dedo em cima do pulso da pessoa. Você vai tocar assim. São só 3 dedos tocando, tá? Esse toque não é invasivo, não é sexual e isso ajuda a gente de diversas formas na hora de gerar essa catalepsia. Vocês já vão entender, gente. Mas saibam, se você segurou com o punho aqui assim, a tendência é que pela proxêmica você gere um afastamento do seu cliente. Tá? Existe a grande tendência da pessoa querer fugir de você por você estar se aproximando demais dela. Tá. Outra coisa. Eu não quero que o meu cliente fique sentindo eu tocando nele. Se eu pego, além de desconfortável, tem muita área de contato. Eu não quero área de contato. Por quê? Porque eu quero jogar atenção para qualquer outra coisa. Então, a gente vai usar os dedos em forma de garra, como eu falei. Você vai usar esses 3 dedos. Você vai pegar o pulso, um dedo em cima do pulso, um dedo e outro dedo em cada lado do pulso. E você vai simplesmente levantar o pulso da pessoa no ar. Aí é o seguinte, gente. Você vai ter um processo de feeling na hora de gerar essa catalepsia. Você só vai perceber, você vai ter uma sensação no braço da pessoa que vai dizer que a catalepsia aconteceu. Então, o que eu sugiro é você pegar no pulso e ajeitar um pouco o pulso e deixar ele mais ou menos nessa posição aqui, ó. Tá? Assim, não 100% retinho, um pouco torto o pulso, um pouco torto o braço, tá? Isso vai facilitar você. Em algum momento, você vai botar no lugar e você vai perceber, opa, deu uma encaixada aqui. Nesse momento, você vai começar a soltar os seus dedos. Você não vai soltar imediatamente. O que que você vai fazer? Você vai continuar jogando a atenção da pessoa para outra coisa e você vai devagar tirando um dedo de cada vez. Você vai tirar os dedos de uma lateral primeiro. Vou tirar um dos dedos da lateral.
Depois você vai tirar o dedo da outra lateral e vai manter apenas o dedo de cima do pulso. Por que é legal manter o dedo em cima do pulso, gente? Porque traz a sensação da pessoa ainda estar sendo segurada. Mas, na verdade, você não está segurando, você só está tocando o dedo do pulso da pessoa e a pessoa já está cataléptica. No momento que você percebeu que ela realmente está sem atenção, você só tira o dedo. Tá? Essa é a melhor forma. Por quê? Porque se eu tiro o dedo de cima, tiro do lado, isso traz uma sensação diferente. Você vai perceber na hora de fazer. Tá? Lá, o Heitor falou, dica valiosíssima essa dos dedos. Poucas pessoas chegam nessa profundidade de entenderem até esses detalhes que passam despercebidos. Muito obrigado, Heitor. Espero que seja útil para você, viu? Espero que seja útil. Gente, isso faz diferença, tá? E assim, é, é um feeling, tá? É uma sensação mesmo que você vai ter. E você só vai entender esse feeling fazendo. Você só vai entender esse feeling fazendo. Então, pega com a garrinha e começa, movimenta mesmo, movimenta um pouquinho, deixa no ar, fica segurando e joga atenção. Faz isso que eu falei, faz esse teste, gente. Bota a mão da pessoa para cima, pede licença, viu? Vou pegar seu pulso, levanta, fecha os olhos um pouco, imagina uma pessoa que você ama aí na sua frente. Como que você se sente quando você imagina ela? Ah, eu me sinto bem. Joga atenção pro seu corpo. Onde está essa sensação no corpo? Está no seu peito? Está na garganta? Ah, está no peito. Olha que interessante, você imaginou, disparou a sensação. Agora, perceba, é normal sua mão estar paralisada no ar? Eu termino sempre jogando a atenção. Isso faz toda a diferença, tá? É isso mesmo, Isaías. É bem isso. E aí, assim, tá, peraí. Tá. Mas, gente, vocês não precisam usar só dessa forma. Vocês podem usar dentro de uma indução clássica, por exemplo. Então, vamos supor que você está com o seu cliente sentadinho ali na poltrona na sua frente, dentro da sala de atendimento. E você vai fazer uma indução de Dave Elman. O que você faz? Você pode começar pedindo para a pessoa desliga as pálpebras, tenta abrir, não consegue. O que você faz? Aí você puxa o braço da pessoa para cá, segura o braço da pessoa, faz o abrir e fechar os olhos. Quando você terminar, provavelmente já vai estar cataléptico. Você vai botar uma etapa a mais, um loop hipnótico a mais. Ou você simplesmente começa gerando a catalepsia. É tão fácil gerar catalepsia que você pode usar isso para puxar o resto depois. Então, assim, você pode usar isso com aquilo que você já faz. E eu, por exemplo, que amo usar movimento ideomotor na prática clínica para mapear o problema do meu cliente, que é o movimento dos dedos, sim de não, a catalepsia já deixa a mão na posição. Porque lembrando, gente, movimento ideomotor, ele é um movimento que vem com espasmo, ele não é isso, né? Ele é um techzinho, um negócio muito sutil. Então a gente quer que o pulso já esteja relaxado. Consequentemente, isso aqui é incrível. Ajuda muito para gerar um movimento ideomotor. Tá. Seguindo. Existe uma posição que torna mais fácil gerar essa catalepsia, por isso que eu digo para vocês testarem, segurarem, movimentarem um pouco, deixar um pouco o pulso um pouco torto, o braço um pouco torto, você vai perceber que o negócio tende a ficar lá. Esse é o primeiro grande desafio que você vai ter. Assim que você aprender a ter essa sensação, gerar catalepsia vai ser super fácil, tá? Pode ter certeza. Já falei disso. Tá. Então, o que você pode fazer para direcionar a atenção, para tirar a atenção da pessoa? Você pode dar uma instrução para essa pessoa fazer qualquer outra coisa. Você pode pedir para ela pensar em alguma coisa. Você pode fazer perguntas para essa pessoa que vai fazer essa pessoa pensar, racionalizar, processos que vão envolver, perguntas que vão envolver ativação cortical. Você pode perguntar como que ela está se sentindo e por aí vai. Esses 4 tipos de perguntas que você fizer vão ajudar a direcionar a atenção e vai facilitar a catalepsia acontecer. Lá, o doutor Antônio perguntou se ao iniciar eu comento que eu vou gerar catalepsia. Eu não comento. Eu gero a catalepsia, aí eu jogo a atenção e faço ela perceber que está cataléptica. Tá? Por quê? Porque se eu falo que eu vou gerar catalepsia, a tendência é que ela espere e fique rastreando conscientemente a catalepsia. Consequentemente, pode ser que ela não tenha o redirecionamento da atenção para outra coisa. Lembra que a catalepsia vai acontecer quando a atenção vai para outro algo. Por eu não estar prestando atenção no membro, o membro vai ficar paralisado. Então, se eu aviso, seu membro vai ficar paralisado, vai ficar cataléptico, a pessoa já vai começar a rastrear. O próprio movimento ideomotor, gente. Tem muita gente que gera o movimento ideomotor, reage muito bem,
Mas quando você vai instalar o movimento ideomotor, ele não surge. Na verdade, essa pessoa está tendo a resposta, mas para ela estar tentando rastrear conscientemente o movimento do dedo, o movimento não é transmitido para o dedo. Ela até estaria acontecendo, mas para ela estar tentando, quero ver o movimento, quero ver o movimento, o espasmo não acontece. Tá? Então, Isaías, isso acontece por um motivo simples. A tensão não está no membro. Se a tensão não está no membro, o membro tende a ficar cataléptico. Tá, vamos dar um exemplo. Eu estava no cinema essa semana aí, eu fui assistir Flash, um pouco atrasado, né? Última sessão do Flash. E eu estava comendo pipoca. Quando eu percebi, a minha mão estava em cima do balde de pipoca e eu estava assim olhando a tela. O que é essa minha mão paralisada em cima do balde de pipoca? É a catalepsia. Por que a minha mão estava paralisada em cima do balde de pipoca? Porque a minha atenção não estava na minha mão. Minha atenção estava no filme. Consequentemente, a minha mão ficou paralisada no ar. É uma catalepsia também, tá, Isaías? Seguindo. Já falei disso. E aí, Roberto? Pode perguntar, Isaías. Oi, pois é, é sobre uma experiência aqui, quero que vocês me ajudem. É bem Uhum. parecido, Hum. só que ele ideomotor ela, é mais o conteúdo cognitivo. Eu achei muito interessante a experiência. Então, é como se Uhum. fosse uma camada, né? Então, é assim, eu estava fazendo exercício físico e estudando ao mesmo tempo no celular. Então, o Uhum. celular da mesa, né, em cima da mesa, e eu fazendo exercício. De repente, eu pensei em pesquisar algo sobre o assunto que eu estava estudando. Uhum. Eu peguei o celular e saí da posição onde eu estava na mesa. Uhum. Quando eu encontrei a coisa que eu estava pesquisando relacionada ao assunto, eu logo relacionei rápido, rápido. Eu ia voltar para a mesa para ver o assunto relacionado com o que eu pesquisei. Uhum. Quando eu me toquei, Roberto, eu não percebi que o assunto estava no celular e o celular estava na minha mão. Aham. Aham. Você não precisava ter levantado a mesa. Aham. Aí eu queria fazer uma relação sobre essa parte cognitiva, se tinha como fazer alguma indução, alguma coisa assim. Até hoje eu estou pensando muito nisso, se tem como se fosse uma camada, como se Uhum. fosse algo bem assim, além do idomotor, né? Que o idomotor é bem automático, quer dizer, as pessoas, nós, né, temos nosso automatismo, mas tirando a atenção do automático, colocando ela numa ideia, de repente o automático realmente fica, né? É Com o isso. braço, É isso aí, né? Isaías. É isso aí. Então, automático já acontece, subconsciente já está, trava lá, né? Uhum. Porque ela Uhum. do automático. Pois é, Uhum. então, pegando essa ideia, Roberto, eu estou levando para isso aí, só que eu estou ainda batendo cabeça para ver se eu consigo fazer alguma coisa nova em cima disso. Porque achei Uhum. fantástico pegar ela Uhum. de surpresa, olha, porque ela vai se surpreender de uma maneira bem, bem legal. Só E que é eu estou incrível batendo mesmo. cabeça. Estou pesquisando em cima disso. Então, queria saber se tem alguma ideia, pode até me dar aí, vocês, todo Eu mundo aí. tenho, eu tenho, eu tenho. Mas já aviso, gente, seguinte, na semana que vem, no domingo que vem, eu vou dar uma aula sobre movimento do motor. Eu não ia facilitar essa aula, porque eu já tenho aula gravada de movimento do motor, mas eu atualizei, e como ela junta muito com a catalepsia, não tem por que eu não dar agora, né? É o seguinte, gente, nesse caso, Isaías, a catalepsia já é o salto. Porque você pode entender que a catalepsia ela já é um loop hipnótico inteiro acontecendo. Quando a pessoa percebe a catalepsia, já impacta. E ela é muito fácil. Então, assim, já começa com a catalepsia. Começou com a catalepsia, se impactou, o movimento do motor, que já é fácil, vai ficar mais fácil ainda. Tá? O Erickson, ele tinha algumas estratégias. Mas antes de eu falar dessas estratégias, gente, quando a pessoa está rastreando a resposta conscientemente, né, se a pessoa está com a atenção ali, a tendência é que a resposta não aconteça. Então, é comum a gente estar fazendo, pedindo um movimento do motor, por exemplo, um movimento involuntário dos dedos. Esse pede inconsciente, dá o sinal de sim. Movimento, dedo não se movimenta. Inconsciente, dá o sinal de não. Não, dedo não se movimenta. Aí você está conversando com a pessoa minutos depois, enquanto a pessoa está conversando, o dedo está ali, ó, se mexendo sozinho no automático. O que é isso? Quando ela tirou a atenção, o dedo estava se mexendo, ou seja, já estava instalada
Só que por ela estar rastreando a resposta, o movimento não estava acontecendo. Porque, gente, o curso muscular, o movimento muscular para gerar o movimento motor é muito pequeno. É um espasmo, é isso aqui, ó. Se eu tensiono um pouco a mão para cima, eu já perco esse curso e o movimento já tende a não acontecer. Por isso que a mão, geralmente, a gente deixa bem relaxada, né? Então, o Erickson, nesses casos, o que ele faria? Ele faria algum processo de sobrecarga. Ou ele colocaria encher de informação a consciência, aquele processo de falar informações paradoxais e opostas, do tipo, você se esquece que lembrou e lembrou de esquecer, e tarará. Essa sobrecarga de informação joga a consciência para outro lugar e a resposta acontece, né? Qualquer técnica de sobrecarga tende a ajudar nesses casos, que é justamente para dar essa assentada na atividade consciente da pessoa. E eu falo isso, gente, porque na hipnose clássica existe a ideia de que a pessoa tem que fazer hipnose, né? Então, ó, fulano, você não conseguiu ser hipnotizado é porque você não se engajou. Só que isso é uma mentira, gente, porque o cliente pode estar engajado e a resposta não acontecer. Às vezes a resposta não acontece justamente porque o cliente está engajado demais conscientemente. E o que eu quero não é a resposta consciente, eu quero a resposta inconsciente, né? Então, assim, o Erickson, ele literalmente usava sobrecarga nesses casos dos clientes que estavam conscientemente se esforçando demais. Às vezes eles usavam a metáfora até do homem que brocha, né? O Erickson cansou de usar a metáfora do homem que brocha. Ele dizia assim, ó, não vá com sede ao pote. Às vezes, se você se apressar demais, você vai chegar onde você não quer. Ele diria algo desse tipo, né? Então, o que é isso? Olha, para de tentar fazer o negócio acontecer conscientemente, porque está fora da sua tomada de decisão, né? É a mesma coisa, gente. Não adianta eu dizer para o meu cliente relaxe, porque ele não vai relaxar se eu dizer para ele relaxar. Não adianta eu dizer assim, salive. Você não vai salivar porque eu mandei você salivar. Saliva, relaxamento, transe é fora da tomada de decisão. Não é consciente, né? Então, se você está pedindo um processo inconsciente, ou você usa o processo biodinâmico, né, que é usar a imaginação e a atenção para gerar resposta, ou vai alimentando o loop, tira a atenção da pessoa ali. Isso vai ajudar vocês, com certeza. Ajudei um pouquinho, Isaías? Na semana que vem eu vou te ajudar mais. Beleza, pode ter certeza. Gente, a aula de semana que vem vai ser muito legal. De verdade. Essa é uma das minhas aulas preferidas que eu vou dar. Tá, vamos seguir aqui. Ai. Aí, assim, gente. Tentei gerar catalepsia, não consegui. Tentei gerar catalepsia, não consegui. Tentei, não consegui. O que você faz? Você finge que deu certo e você vai criar uma metáfora visual para justificar que não deu certo. O que eu sugiro vocês fazerem? Você pede para a pessoa imaginar que tem fios metálicos ligando o pulso até o teto e o braço vai ficar paralisado no ar. Ou que a mão dela está em cima de uma estante de livros paralisada e a estante está segurando o braço ou o cotovelo da pessoa. Você vai dar uma justificativa só para dizer assim, ó, segura sua mão aí no ar. Por quê, gente? Porque se eu tentar gerar catalepsia e trazer a sensação de não ter dado certo, a expectativa cai. Tá? Então, essas são as estratégias que eu trago para você para não trazer a sensação de falha, porque o cliente não sabe o que é uma catalepsia, ele não sabe o que você quer gerar. Ele só vai ver, olha, o que essa pessoa está querendo fazer comigo. Ele vai saber que tem algo estranho, que não está dando certo. Se você jogar uma metáfora dessa, ele vai ter a sensação que deu certo. Fica o grande conselho aí para vocês, tá? Beleza. Gente, basicamente é isso. Essa aula de hoje foi bem rapidinha. Gostaria de saber de vocês. Alguém que tem uma dúvida, alguma questão, quer comentar alguma coisa, falar de uma experiência, gente? Conta aí. Tá certo, gente. Então vamos fechar aqui. Vamos só rever algumas coisinhas. Catalepsia é o fenômeno mais simples de ser gerado de todos, é o mais simples. E para gerar ele, basta o membro estar no ar e você tirar a atenção da pessoa para qualquer outra coisa. A tendência é que se eu tirar a atenção, o membro já fique cataléptico. Porém, eu não vou só tirar a atenção e gerar catalepsia. Sempre que eu for gerar um fenômeno hipnótico, eu vou gerar o fenômeno e vou terminar jogando a atenção da pessoa para esse fenômeno, para ela ser impressionada pela presença desse fenômeno. Tá? Essa impressionada faz toda a diferença quando a gente fala de loop hipnótico, de alimentar o processo hipnótico. Porque é o seguinte, gente, se eu não for jogar atenção para a catalepsia, não tem nem por que eu fazer ela, porque ela não tem outra utilidade.
Não tem grandes utilidades. Se eu for usar ela como uma indução, por exemplo, por que que ela vai servir como indução? Porque ela impacta, porque ela impressiona. Né? Então, assim, se não for jogar atenção, nem vale a pena gerar. Fica a dica. Tá? Então, gerem e joguem atenção. Faz toda a diferença. Gente, Certo, sabe? pode falar, Isaías, pode É, falar. a garra tem alguma posição adequada, tipo, pode ser com a esquerda, pode ser com a direita, tanto faz. Tá, a dica que a gente dá é. Poxa vida, eu acho que não tem isso, não. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, Zé, vou ser bem sincero. Eu geralmente Quer pego a dizer, direita, eu geralmente pego a mão direita da pessoa, eu pego com a minha direita a direita da pessoa, ou seja, eu cruzaria. Né? A minha direita é essa aqui, a direita da pessoa está aqui. Eu faria aqui e pegaria. isso. Mas eu faço isso porque eu tenho costume de fazer com a garrinha o falso aperto de mão de Bendler, né? Que é aquela indução que você joga a mão lá para cima e pede para a pessoa olhar na mão lá em cima. Né? Essa garra ajuda muito, por quê? Porque você sai da frente da pessoa e vai para a lateral dela, você não fica na frente do foco. Então, esse Né? cara é melhor, eu acho que é melhor até pegar com a mão esquerda e trabalhar assim, à frente dela, para cá, né? Para a esquerda dela e a direita nossa. Eu acho que é até melhor Faz assim, com a sentido, esquerda, né? faz sentido, Trabalhar assim. com Não, isso certeza. realmente A, funciona sim. Perfeito. os principais da garrinha não tocar, não ficar pegando demais, pegar demais gera sensação ruim e tira a atenção. Gente, se alguém me pegar, minha atenção vai para quem está me pegando. Pode ter certeza. Né? E segundo, não é sexual, e isso também ajuda a pessoa a não perceber quando eu estou soltando os dedos. Né? Ela não nota quando eu estou soltando. Inclusive, gente, é bem interessante. Quando você gera catalepsia, você literalmente deixa só o dedo em cima, e quando o dedo está em cima, a pessoa tem a sensação de você estar segurando o braço dela ainda. Tá? Roberto, esse finalzinho aí de estar com o dedo lá em cima, qual o momento que a gente tira o dedo exatamente? Que Se você vai fazer? ela já ciência cognitiva de pessoa na pessoa, de sentir as sensações. Qual o Você, momento certo de tirar o dedo? você só vai tirar o dedo quando você tiver certeza que o membro já está paralisado. Tá? O que vai acontecer? Gostei dessa pergunta porque eu não expliquei tão bem. Você vai pegar, vai ajustar o membro da pessoa no ar e vai ficar segurando e conversando com ela, falando com ela ali. Enquanto eu estou falando, eu vou dar uma leve movimentadinha para perceber, olha, parece que começou a dar catalepsia. O que eu vou fazer? Eu vou começar a testar. Eu vou enfraquecer um dos dedos. Então, esse dedo aqui, ó, eu vou dar uma afrouxada. Eu vou ver, ó, eu afrouxei, a mão não se movimentou. Não se movimentou, tá cataléptico. Eu já tiro o dedo, fica dois, eu tiro o outro, ficou só um, já matou já. Eu já posso soltar. Ah, Tá? beleza, beleza. Mas o que vai dar suporte são os dois laterais. Esse aqui de cima eu só deixo para trazer a sensação de estar segurando. E à medida que você vai afrouxando, você vai perceber se está cataléptico ou não. Porque se afrouxou e começou a sair, você vai dizer, não está cataléptico. Perfeito, Basicamente Roberto. isso aí. Obrigado. De E aí? nada. A Cássia falou, se antes de iniciar a sessão eu avisar que em algum momento eu vou tocar na pessoa, ajuda ou não quebrar rapport? Por ser algo que ela já sabe que vai acontecer. Sim, isso sim. Gente, eu, por questões éticas, sempre eu aviso o meu cliente antes da sessão que vão ter alguns toques. Né? Então eu aviso, ó, fulano, eu já vou pedir permissão para em algum momento eu tocar o seu pulso, o seu braço direito. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu não vou só avisar antes. Quando eu for tocar, eu vou pedir de novo. Eu vou falar, fulano, vou tocar o seu pulso agora. Ou daqui a pouco eu vou tocar o seu pulso. Ou com licença, pegarei no seu pulso agora. Tá? Por quê, gente? Por mais que eu tenha avisado antes. Imagina que você está sentadinho ali numa poltrona de olhinho fechado. De repente você sente um toque. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Se você toca a pessoa de olho fechado, a tendência é que ela se assuste. Então, para não assustá-la, avisa que vai tocar. Eu aviso antes já para pedir a permissão e na hora que eu for executar o toque, eu aviso que eu vou tocá-la. Tá? Isso por questões éticas. Tá? Faz sentido, gente? Maravilha, maravilha. Então, gente, seguinte. Semana que vem, domingo que vem, vamos ter uma aula muito legal. É uma das minhas aulas preferidas, de verdade. Vai ser no domingo às 10 da manhã, tá? Via Zoom, normal como essa. E é isso aí, gente. Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas mídias sociais, Roberto Botelho Hipnose, sigam a BH, AB Hipnose. E é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo, um ótimo fim de semana para vocês e tchau, tchau. Até mais.